noite, gente. Boa noite. Paz do Senhor, graça e paz. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Que maravilhoso. Mais uma noite com vocês. Nessa semana, desse desafio tão extraordinário. Estamos assim, gratos ao Senhor, porque o nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso e tem nos unido, né? Independente de onde estamos, em que estado, em que cidade, em que país, o Senhor nos une num só propósito. Somos uma só família, temos um propósito de que a nossa casa receba mais da presença de Deus. Temos um propósito de unidade, de unicidade, um propósito de que sejamos melhores, de que a nossa casa cresça, amadureça, que a nossa família tenha mais unidade, né? E que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Você tem a oportunidade de, enquanto está chegando, de poder também convidar mais aí algumas pessoas, né? Tem a oportunidade de, essa setinha aí embaixo, bem aqui embaixo, né, amor? Aqui. Convidar mais 2 ou 3 pessoas. Sempre a gente lembra de alguém e convida. A gente vai te dar um tempo para isso, para você convidar mais 2 ou 3 famílias que com certeza precisam de uma palavra, precisam de uma oração. Esse é o propósito. Não é nada mais do que isso, é um propósito de sermos desafiados pelo Senhor, de sermos melhores, como o Senhor tem falado. Vamos lá? Já estamos vendo os coraçãozinhos. E o tema hoje que vai ser abordado? Você quer falar? Ah, vou deixar com você. Gente boa, gente bonita, gente cheia de Deus. Quer dizer, eu acho que vocês já devem ter visto aí o título, né? Hoje a gente colocou o título na live. Hoje a gente vai tratar sobre diálogo. Hoje nós vamos tratar sobre diálogo, né? Mas antes que a gente assim faça, deixa eu lhe fazer uma pergunta a todos aqueles que estão envolvidos na tarefa lá do grupo do WhatsApp. Quem aqui está conosco foi cumpridor da tarefa de hoje? Está lá no grupo do WhatsApp. A gente não coloca a tarefa aqui, a gente vai lá para o grupo do WhatsApp, sempre quando termina, e toda a tarefa, o resumo é colocado lá, alguns áudios, muito bacana, vídeo, né? Você que está lá no grupo do WhatsApp, hoje a gente teve uma tarefa. Eu acredito que deva ter dado certo. Então, por favor, você cumpriu a tarefa e está lá no grupo do WhatsApp, por favor, escreva aí Você cumpriu a tarefa, só escreva eu. Porque como nós estamos distante aqui da tela, você escrevendo eu, a gente consegue identificar aqui mais ou menos. Por favor, escreva aí você que cumpriu a tarefa de hoje. Sempre
as tarefas. Ah lá, eu. Muito bom. Você que foi cumpridor da tarefa, ó, mais um, eu. Vamos ver se a gente consegue contar. Aquele eu foi cumprido, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 9, 10, 11. Uau! Muito bom. 12, 13. Qual foi a sensação que você teve? Precisa escrever, só para você refletir aí. Que sensação você teve em cumprir essa tarefa? Fala a verdade. Gente, e é tudo tarefa difícil, não é tarefa fácil, a gente sabe disso. Tratar desses assuntos que a gente tem tratado desde segunda-feira não são assuntos fáceis. A gente tratou segunda sobre... Você lembra que a gente tratou segunda? Sim, perfeitamente. Lembra? Nós tratamos sobre discussão. Discussão. Ontem nós falamos sobre paciência. Paciência, que se completa, né? Discussão, paciência... São hábitos tão normais, hábitos normais. A gente acaba lidando isso como uma normalidade e a gente se esquece de que uma vez tratando disso como algo normal, isso pode causar em nós um prejuízo muito grande, porque tudo que a gente trata como normal, a gente acaba criando vínculo com aquilo sem tentar mudá-lo, né? É quando você diz para alguém que ele precisa mudar aquilo e aquilo está tão dentro dele, ele está tão dentro daquilo que ele não se vê dentro do que alguém está dizendo para ele mudar. Então, não são tarefas fáceis, não são assuntos fáceis de se tratar, porém a gente está desde segunda-feira tentando mudar alguns hábitos. Não é fácil, porém tudo isso que você está vendo aí como eu é possível, né? Fácil não é, isso é possível. E quando que a gente descobre a possibilidade disso? Quando a gente decide praticar. Enquanto a gente está no campo teórico, analisando aquilo que nos ensinam, e a gente olha para aquilo que está sendo ensinado e a gente julga que aquilo ali é impossível, a gente só fica no campo da teoria. De fato isso vai ser impossível mesmo, mas quando eu decido praticar, eu percebo que aquilo que era tão impossível passou a ser possível pela prática, né? Então são assuntos difíceis, porém tá aí o resultado. Todos escrevendo eu, porque eu consegui fazer, eu consegui praticar, eu consegui romper, eu ouvi, assimilei, organizei na minha cabeça e coloquei em prática. E uma vez praticando o que foi ensinado, eu percebi que eu sou capaz de cumprir aquilo sim, né? Eu julgava ser tão difícil, tão impossível, porém agora eu estou diante de algo que eu pratiquei. E aí, quando a gente rompe, as coisas funcionam, né? Você quer falar, amor? Eu acho que não só do romper, né? Eu acredito que alguns casais, algumas famílias, talvez durante algum tempo, tiveram o seu tempo de buscar a Deus em oração, pedindo que o Senhor os desse respostas. Porque nós não nascemos sabendo tudo, nem nós. E existem coisas que nós precisamos ser orientados. E quantas são as vezes que a gente pede a Deus em oração: Senhor, nos ajuda, manda pra gente uma palavra, pergunta a Deus, Senhor, fala conosco, nos dá uma orientação. E nós não queremos ser pretensiosos e dizer: olha, Deus nos levantou para ser resposta de oração, porque sabemos que o Senhor tem usado muitas pessoas para que
fale para famílias, mas o Senhor tem também nos levantado para isso nesse tempo, com toda a convicção, com toda a certeza. E prova disso é que você está aqui. E a resposta de que o Senhor tem direcionado é que a gente está recebendo eu, né? Essa é uma das respostas para nós, né? Ontem algumas pessoas postaram as fotos, né? O resultado dos seus trabalhos, né? Das suas tarefas. Fora os testemunhos, né? Já as respostas. E nós cremos nisso. Nós não estamos aqui ministrando nada mecanicamente, não. A gente sentou, a gente pensou como é o nosso relacionamento e o que é coisas que acontecem no cotidiano. Eu podia citar número 1, uma coisa, número 2, outra coisa, número 3, número 4. Você teria várias coisas para poder pensar e escrever, mas exercitar é uma das formas mais fáceis da gente aprender. Não que não funcione, funciona com toda certeza. A gente tem dito isso aqui, cada vez que a gente aprende, a gente cresce. Mas eu creio que tem famílias aqui que Deus está restaurando. O Senhor começou algo grandioso em famílias, né? Aproveitar que você falou de famílias, a sensação ontem, a live de ontem foi assim, desde segunda-feira Deus tem feito algo em nós, né? Em nós, quando eu digo a gente aqui e vocês aí. Então cada dia tem sido diferente. Ontem foi muito especial. A gente teve a sensação boa de trazer alguém para dentro da live e ver Deus falando com essa pessoa, entendeu? Então essa sensação é muito boa, essa sensação de ser útil para alguém, sabe? De você entender o que está acontecendo aqui, você ir lá chamar essa pessoa, entrar. A reação foi linda. E de repente Deus falar com essa pessoa que tinha acabado de entrar ali, então isso foi único. Foi lindo ver a Rafael ontem, né? Que ganhou o livro. A gente precisa pensar nisso agora um minutinho pelo menos um minuto. Tá vendo esses corações quando eles explodem aqui do lado direito da tela? Isso aqui o Instagram faz essa leitura, porque ele não está entregando a quem precisa, a quem quer, né? Tá sendo bem complicado a entrega. Então isso aqui é uma leitura. O Instagram ele entrega quando isso aqui acontece. Então você precisa colocar o dedo por 2 segundos, o coração sobe, você dá um tempo, mais 2 segundos, o coração sobe. A gente precisa que você fique aqui nessa atividade com a gente, de colocar o dedo no coração 2 segundos e soltar, 2 segundos e soltar, porque isso é bom. Outro sim, tá vendo essa seta aqui? Eu vou tentar apontar direitinho para você. Tá vendo essa seta aqui? Você clica nessa seta, todos que aparecerem do seu lado direito aqui na tela, todos que aparecerem aqui, você seleciona todos na bolinha e manda essa live para eles. Vamos pelo menos colocar uma meta de, se cada um que está aqui dentro chamar 10 famílias para cá, para a live, vamos mover nessa hora, pelo menos por 1 minuto, faça isso. Ao mesmo tempo que você clica aqui no coração, 2 segundos com o dedo, você vem aqui embaixo nessa seta, todos que aparecerem do seu lado direito, você vai compartilhando com eles essa live. E na medida que você for fazendo isso, escreva aqui para nós, compartilhei, só para a gente identificar, tá bom? Faça isso agora, por favor, tá ok? Rafael, eu tenho dificuldade de lidar com isso aqui, o que eu faço? Não tem problema, você já está aqui na live, não tem dificuldade nenhuma, você sai, vai lá no seu WhatsApp, chama a pessoa, eu tô lá na live mudando em 7, casal mudando em 7, família mudando em 7 hábitos que vão ser mudados, tá bom? Você traz pelo menos 10 pessoas para cá para dentro, vamos aguardar? Pelo menos 1 minutinho, você faça isso.
E sempre aqui, ó, dedo no coração, 2 segundos ali, deixar a Natália falar sobre isso também, que ela gosta, eu já falei demais, tá bom? Não, a gente gosta sim, porque eu sei que a gente se sente feliz quando a gente pode ser bênção na vida de alguém. Você quer ser bênção na vida de alguém? Se você pode ser, esse é o momento. Compartilhar, compartilhei, se você pode ser, esse é o momento. Ser bênção na vida de alguém. Você talvez foi alguém que foi abençoado. Alguém foi lá e compartilhou e te chamou e te trouxe. Justamente. Né? E de repente agora é a sua vez. Não é só por conta de números, é por questão de querer ter mais alguém para receber essa palavra. Sim. Né? Porque, como a gente tem falado, essa live não fica salva. É para quem recebe essa palavra para hoje, ela é para agora, né? Amanhã já é outra palavra e de repente alguém precisa ouvir sobre diálogo hoje. E ela está agora em casa assistindo alguma coisa que pode ser destrutivo para sua família. Sim. E você vai lá e diz, entra agora, porque Deus tem uma palavra para você e Deus pode salvar uma família. E quando nós falamos de família aqui, tem algumas pessoas que têm nos questionado, né? Mas eu não sou casado. E a gente tem esclarecido isso aqui, né? Porque eu não vou entrar no grupo porque eu não sou casado. Mas você pode exercer todas essas tarefas dentro da sua casa, a não ser que você more sozinho. Sim. Mas se você tem seu pai, sua mãe, seu irmão, né? Você foi igual a mim, que fui a única menina solteira com mais 2 irmãos, como eu tive que exercer alguma dessas tarefas. Algumas delas foram árduas, entendeu? E foi maravilhoso ter que exercer, né? Igual a paciência, a discussão, então, coisa linda, entendeu? Maravilhoso. Então, você pode exercer e mandar pra gente. Imagina você mandando a sua foto com seus irmãos ou a foto com seus pais. Isso não te exime em nada em participar do grupo, não tem problema algum, né? A gente tem colocado o link na nossa bio, nós temos feito o arrasta para cima. A gente não quer deixar ninguém de fora que possa ser abençoado, né? Temos chamado você para estar dentro do grupo por conta disso e temos dado esse tempo para você chamar. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho. De segunda para cá, quem está participando desde segunda-feira e você diz assim, nesses 2 dias, hoje é o 3º, nesses 2 dias eu já tive resultado a partir do que foi aplicado. Quem está conosco aqui que pode se expressar escrevendo eu, só isso. De segunda para cá, tratando-se de discussão, tratando-se de paciência. Quem de segunda para cá pode dizer hoje assim, Rafael, alguma coisa, Natália, alguma coisa dentro de mim já começou a mudar. Só escreve aí eu. Vai lá, amor. Olha isso. Eu. Que coisa linda. Glória a Deus, glória a Deus. Isso é feito da palavra. Olha lá, mais uma, mais outra. Que alegria, gente. Que bom. Olha lá, eu. É isso aí. Glória a Deus. A nossa intenção exclusivamente é essa. Quem está no grupo lá do WhatsApp ouviu agora no comecinho da noite, agora à noite, um áudio que eu coloquei. Aquele ali, quem ouviu, aquele ali é o nosso alvo, tá? Rafael, quero ouvir. Aí só você indo lá no grupo do WhatsApp. Mas que coisa, é live, é grupo do WhatsApp. É um exercício, né? É um exercício.
Pra quem que sempre fica mais pertinho da gente agora, porque tem gente que não quer ficar mais grudado com a gente, não. Eu tô tendo essa impressão, hein? Ai, vamos lá então. Não esquece não, eu sei que você já chamou. Rafael, chamar 10 é muito difícil. Chame 3 então. Chame pelo menos 3 famílias aí que você conheça. Chame pelo menos 3, enfim, esposa, marido. Chame pelo menos 3 para que eles venham para cá, para que a gente bata um papo aqui. Você já sabe como é que tem funcionado, então vamos lá. O som tá bom, pelo feedback que vocês estão dando aí, eu já tenho ideia de que o som de fato tá bom, né? Eu vou pedir a Natália agora para ler o texto, que é o texto base para esse nosso papo aqui, tá? A Natália vai ler e a gente vai começar a bater um papo sobre esse assunto. Qual é o assunto de hoje? Diálogo. Diálogo. E por ser diálogo, Jesus me ajuda. E por ser diálogo, o primeiro diálogo que nós vamos ter hoje vai ser com o nosso Pai. O primeiro diálogo que nós vamos ter agora é com o nosso Pai. Eu quero que você que está do lado do seu cônjuge dê a mão a ele. Ou não, né? Ou do lado de alguém, né? Você vai levantar as mãos sobre a sua casa, porque nós vamos abençoar a sua casa, a sua família. Nós vamos liberar uma palavra sobre a tua casa agora. O primeiro diálogo que nós vamos ter foi como a Bíblia, né? Como aconteceu na Bíblia. O primeiro diálogo aconteceu no livro do Gênesis, entre Deus e o homem. E nós vamos liberar essa palavra. O primeiro diálogo foi com o nosso Pai. E nosso coração está liberado para ter esse diálogo. Primeiro com Ele. E depois vai ser como foi Adão com Eva. Amém? Pai. Obrigado, Jesus. Bendito seja o teu nome eternamente. Te amamos, Senhor. Tu é lindo, maravilhoso, eterno. Amém. Tu estás sentado sobre um alto e sublime trono. E nós estamos aqui por tua causa. Tu és tão amado, tu és tão lindo, tu és cheiroso. Nós te amamos, nosso coração está em ti. E nós, como família, nós, como noiva, bendizemos o teu nome. Hoje, Senhor, nós vamos falar sobre diálogo. E primeiramente, nós queremos dialogar contigo. E queremos entregar cada família na palma das tuas mãos. Cada esposa, cada esposo, cada filho, cada filha, mãe, pai, cada membro de cada família que está aqui, Senhor. Nós não sabemos o que precisam, não sabemos como está a área do diálogo, mas pedimos que seja liberada a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Pedimos que a tua boa mão seja estendida e que a unção, Senhor, do diálogo, da tua presença, que algo sobrenatural venha acontecer nessa noite. Algo sobrenatural venha acontecer, Senhor, em cada lar nessa noite. Amém. Da mesma forma que o Senhor vinha a cada tarde conversar com Adão, havia diálogo e o Senhor vinha saber o que estava acontecendo com ele. O salmista, ele diz que o Senhor é aquele que se inclina para saber o que está acontecendo conosco. Se inclina. E que o Senhor participe conosco dessa live como tem feito todos os dias, desde o primeiro dia. Honra seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios 20, versículo 12. Provérbios 20, versículo 12. Eu vou pedir um favor a alguém, na medida em que a gente for falando, se alguém perguntar aí qual versículo, qual o texto, alguém escreve em resposta. Ajuda?
Valeu. Diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Vou repetir mais uma vez. Uau. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez ambos. Interessante que é esse versículo, na tradução que eu gosto de ler, diz assim: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, nossos equipamentos básicos dados pelo Eterno. Uau. Então, ouvido e olhos Eu vou até anotar na minha são Bíblia. equipamentos básicos que Deus deu para nós. Então, ouvidos e olhos são equipamentos básicos dados por Deus. Anote isso aí, por favor. Os ouvidos e os olhos são os nossos equipamentos básicos. E aí a gente se utiliza de um trocadilho a fim de quebrar o gelo. Por isso que há 2 ouvidos, 2 olhos e uma boca. Então a gente deve observar mais, ouvir mais e falar menos. Porém, os ouvidos e os olhos, né, precisam estar atrelados com a minha voz. Entendeu isso ou não? Ok. O que eu falo precisa estar de comum acordo com o que eu vejo, com o que eu ouço. Então, na verdade, é o que funciona dentro da relação. Então, é o que se ouve, é o que se vê, e tratando-se especificamente nessa noite sobre diálogo, esse diálogo de um para com o outro precisa ter ouvido suficiente. Então, terminando este que há de falar, e o outro terminando de ouvir o que foi dito, chega a vez do outro que ouviu falar também. E esse que falou, chegou a hora dele ficar quieto e abrir os ouvidos também para ouvir o que o outro ouviu dele até agora. Então isso funciona na relação. Isso funciona. Se acontecer alguma coisa, algum desastre nessa ligação de ouvido, olhos e boca, o prejuízo é grande dentro da relação. Então o diálogo está atrelado aos meus olhos, está atrelado aos meus ouvidos. Eu ouço porque o outro está comigo dentro de um diálogo. Ele me ouve porque eu estou com ele dentro de um diálogo. E ambos estão olhando nos olhos um do outro. Então o diálogo é isso. É ouvir, olhar e falar. Falar com os olhos parece até fazer a princípio não um nexo, mas falar com os olhos. Falar, você parando para dar ouvido, isso é uma forma de você dar diálogo, né? Eu parei para ouvir. Ok. E quando eu paro para ouvir, eu paro para te olhar nos olhos. Então isso funciona. Se há um desastre nessa relação, eu vou chamar de tríade do relacionamento, que é ouvidos, olhos e boca. Se tiver algum problema nisso, a gente vai ter outros problemas. É verdade. Né? Então,
esses equipamentos que a gente diz ser básicos, porém fundamentais para que a gente tenha um resultado. Para que a gente tenha um resultado. O maior desafio hoje não é só ter palavras e dizer todas, não. É ter alguém parado com os olhos fixos e dar a atenção àquilo que está sendo dito. Então é um jogo de comum acordo, vamos se dizer assim, que é um jogo de comum acordo. Por que você fala? Porque eu tenho ouvidos. Mas é possível que eu tenha ouvidos, mas não pare para dar ouvido. Então não é um diálogo, não vai funcionar nunca. Entendeu? Se alguma coisa acontecer nesse percurso da relação, em relação a essa tríade da relação aqui, do relacionamento, esse que está ligado à cabeça vai dar problema depois. E aí como é que resolve um problema da falta de diálogo? O diálogo, na verdade, ele tem que estar acompanhado de algumas coisas que são importantíssimas. Bom. Né? Tem coisas que são importantíssimas para que o diálogo funcione. Entre elas, o respeito. Respeito. O respeito dentro de um diálogo, ele não pode faltar. Porque se começar uma conversa e faltar o respeito, vai virar uma discussão, um atrito, e pode se tornar, né, em alguns casos, até um caso de uma violência. Sim. Então não pode faltar o respeito. Né? É uma questão até de honrar esse relacionamento. Porque os danos podem ser irreversíveis em alguns casos, né? E dar importância. Por que dar importância? Porque em alguns casos o diálogo só é importante em algumas áreas. A gente já identificou isso, né? Algumas vezes. Quando a outra parte tem aquele assunto como prioridade dele. Exatamente. Então ele quer ter diálogo. E aí vice-versa. Então a estruturação do diálogo não é tão fácil. E a gente começou a ver... Quer ver uma coisa assim? Por que se discute como segunda? Porque não tem diálogo. Por que não tem paciência? Como foi a tarefa ligada à live de ontem? Porque não se tem diálogo. Então a gente tá funilando para que as pessoas entendam. Para que as pessoas entendam que existem hábitos que precisam serem mudados o mais rápido possível. Porque senão o prejuízo vai ser muito grande. E a gente vê como que o diálogo é importante, que como foi dito no início, e eu fiz isso propositalmente, que é tão importante que uma das coisas que é feita, que nós fazemos, que chamamos de oração, o que é uma oração? A oração simplesmente é o quê? É um diálogo. Tem pessoas que têm dificuldade de ter diálogo com Deus. A oração é simplesmente um diálogo. Não é um monólogo, é um diálogo, né? Acontecia isso de Deus fazer com Adão todos os dias, uma conversa. Tem pessoas que têm mais dificuldade de conversar, um pouco mais introvertido, mas dentro de um relacionamento, eu ia dar um exemplo muito básico, né? Aqui a gente gosta de ver filme. Eu gosto de ver filmes românticos. Filmes românticos. Comédias românticas. E aqui? Fala, pai. Não, eu vou falar não, porque vai dar problema.
E o que a gente concordou? Eu gosto de filme de serial killer. Eu gosto de filme de tiro. Eu gosto de filme de... Você pode Eu gosto de Van Helsing, eu gosto de filme de vampiro. Aí você pensa que pode ser uma coisa assim... uma besteira. Mas a gente concordou no diálogo que ele veria comigo os meus filmes românticos. Você vai completar então, né? E eu veria com ele. Sim. Às vezes... A irmã é advogada, né? Isso. Quando uma das partes não cumpre, o contrato tá... Então, às vezes... só que às vezes... Não. Aí, tratando-se da irmã é às vezes. Não é às vezes. Algumas vezes. Não, todas as como vezes. É assim que eu já... Todas as vezes, quando é pra eu ver o meu filme, a irmã dorme. Eu sou visitada. Tipo assim, estar presente, mas de maneira sonolenta. Agora eu não posso. Você tá vendo como é? Eu tenho que ficar ali assistindo. Tipo, a 29ª cena do Grey's Anatomy. Você já viu, sei lá, a 45ª vez e eu tenho que estar ali, a 46ª vez vendo com você Grey's Anatomy. Mas quando chega a sua hora de ver uns Jogos Mortais comigo, você não vê. Por isso que a gente tem que se esforçar pra se entender. Peguei. Viu? Peguei. É mais ou menos assim. Não, ela vê assim, pelo menos 1 minuto. Depois ela vai pra algum lugar assim, fica meio zen. É mais ou menos assim. Aí do nada ela acorda. O que foi, amor? Tá vendo? Não, tô vendo. Tô vendo. Não, eu digo que eu sou visitada brincando, gente, assim. Eu digo que eu sou visitada pelo Senhor. E o Senhor quer falar comigo. É uma forma descontraída de dizer. Eu brinco assim. Que Deus toca nela para fazer ela dormir. Ela assim, quer gente, justificar que Deus está fazendo ela assim, dormir assim, para não assistir o filme comigo. Eu digo, Deus me visita e eu sou arrebatada em espírito. E ela cai mesmo do meu... ela apaga, parece que tem uma chave aqui que desliga a chave, ela... Não, mas é uma forma da gente dialogar, não é verdade? Não é? Sim, não é, já aqueles filmes de dança. Não é, meninas? Aqueles filmes de dança que você vê, eu gosto. Deixa eu ver se as meninas concordam comigo. Deixa eu ver se tem mais alguém que é parecida comigo. Se tiver alguém que é parecida comigo, diz assim, eu. Se tiver alguém que é parecida comigo, só botar eu. Porque pode ser que só seja eu, entendeu? Mas é só você, ninguém vai escrever eu. Não, quero ver se eu tenho uma que vou desativar os comentários. Quero ver se tem uma que é parecida comigo. Uma. Vou desativar os comentários. É parecida comigo. Não é eu não, ali não tá escrito eu não. Sim, ó. Ali é não. Outra parecida comigo. Não. Outra parecida comigo. Não. Então, entendeu? Não, é tudo mas não. É companheirismo. Não, olha lá, não. Não é eu. É companheirismo. É não. Companheirismo. Porque dialogar é ainda ser simples, você sabia? Por coisas simples como essa. É. A gente está mostrando para vocês que em coisas simples como um filme ou coisas mais importantes, tudo precisa chegar a um acordo. E com respeito. Precisa ter um esforço para a comunicação. Não é? Uhum. Para se entender, para se transmitir. Porque se não houver isso, fica muito difícil. Muito difícil. Principalmente porque, assim, o termômetro da casa, e aí a gente... não sei se somos a maioria, mas o termômetro da casa, na sua grande maioria, são as mulheres. O termômetro da casa, na sua grande maioria, são as mulheres. Ontem a gente brincou da TPM. Foi ontem que brincamos sobre a TPM? Foi ontem. Do Tem Pena de Mim ou foi a segunda-feira? Foi ontem. Tem pena de mim? Foi. Tem Pena de Mim? Foi ontem.
Na sua grande maioria somos nós que somos o termômetro. Mas a gente também quer dizer, né? O que você tem para dizer para os irmãos? Na verdade, a gente, assim, eu julgo ser base para o diálogo, né? Primeiro, é você criar um ambiente propício ao diálogo. Como é que é isso, Rafael? De certa forma, aguardar com paciência o momento em que há um relaxar de ambos, né? Vou repetir para você. Criar um ambiente propício para o diálogo é você ter paciência e esperar o momento em que esteja relaxado para isso, né? E aí você começa abordando temas aleatórios, né? Tema que costuma agradá-lo, né? E de certa forma, se for possível, né? Se for possível, envolva alguns assuntos de ontem, para você chegar a determinado tema que precisa ser resolvido. E aí você vai gestando aquele ambiente que vai se tornando um ambiente propício para que você comece a tocar naquele devido assunto para resolver. Então eu julgo que base para isso é você criar um ambiente. O que você diz de criar um ambiente? Em criar um ambiente, simplesmente não chegar descarregando logo. De um bom. Nunca crie, se quer ver, deixar principalmente os maridos muito aborrecidos. E se a gente fizesse uma enquete, se fosse possível, eu acho que seria quase que unânime. Você imagina, ele já vem aborrecido do trabalho, e quando ele chega em casa e vai falar com você, e você já falou, já viu? Ainda mais quem tem criança ou não tenha, seja o caso do cano que está estourado, ou alguma coisa que aconteceu em casa, se despeja. E a gente até ontem passou por uma situação que eu estava falando e meu marido parou e me olhou tipo assim, de que você está falando? Porque a gente fala como ele soubesse do que é, né? A gente nem explica o que é, a gente já vai... Porque você já sabe, né? Tá acontecendo isso, eles ficam... A mulher precisa saber que ela tá conversando com o marido. Isso né? É muito legal a gente explicar isso, né? A mulher tá conversando com o marido, a mulher não tá conversando com... A mulher tá conversando com o homem. A mulher tá conversando com o marido, a mulher tá conversando com o homem, a fêmea tá conversando com o macho. É diferente, né? Então assim, não é mulher conversando com mulher. Mulher conversando com mulher fala de 100 temas ao mesmo tempo e elas se entendem. A gente começa conversando de garrafa com mini sapato. Começa a conversa que começou 9 horas da manhã, vocês falam meia dúzia de coisas o dia inteiro e no final do dia vocês tocam num assunto de manhã terminando sem dar início a nada. Nós somos assim. Né? Aí onde há o problema? Aí quando a mulher fala algo pro marido que ele não entende, e ele não entende mesmo. Ainda aí, se ela estiver aborrecida, então... Não, ela fica aborrecida porque ele não tá entendendo o que ela tá falando. Como é que ele vai entender? E às vezes a gente acha que isso é uma inverdade. Não, e né? assim, e discute, briga, fica chateado porque o marido é obrigado a entender o que ela tá falando. Não deu nem início ao assunto, não partiu de um princípio, de uma ideia, não construiu um diálogo e já vai tocando no assunto que o marido... E assim, você conversa com o homem, conversa hoje, conversa agora, dá pausa, dá ponto. Isso é a cabeça do homem. Agora, a mulher é capaz de conversar com o homem ontem, no café da manhã,
não terminou, porque os filhos tiveram que ir para o colégio, o marido teve que trabalhar e tantas outras coisas. E aí quer terminar aquele assunto de de ontem, hoje na janta. O marido fica assim, como? Não entendi. Não, mas eu estava falando com você, mas estava falando que hora? Não, mas eu estava falando agora. Não, agora não é agora, não. Agora foi ontem, 7 horas da manhã na mesa. E aí um homem é obrigado não, ele tem que entender. Não, ele tem, né, que entender. Para não gerar problema, faz cara que entendeu. A gente tem um amigo, como é que ele fala mesmo, hein? Um amigo nosso, muito próximo. Ele tem uma expressão que a gente está aprendendo. É como você quer, como é que é uma expressão que um amigo nosso ele usa? Agora não estou lembrando. Poxa, queria lembrar. Da forma que você quiser. Não estou lembrando. A gente tem um amigo que quando ele faz ele tem uma expressão bem legal. É desse jeito que você... É desse jeito mesmo. Né? Da forma que achar melhor. Da forma que achar melhor. É um amigo nosso. Ele tem uma expressão assim mesmo. Tipo assim, para não discutir, ele olha para a esposa e diz, da forma que você achar melhor. Da forma que você achar melhor. Mas ela já pegou porque na verdade ele... Aí agora ele já mudou porque ele fica alterando as expressões para não gerar discórdia, tipo, tá? Do jeito que você achar melhor, da forma que você achar melhor. Agora ele mudou. Agora ele tá assim. Tô contigo. Tô contigo. O que você decidiu, eu tô contigo. Que nada, contigo. Ele tá com a raiva de lascar, ele só não quer discutir, então eu tô contigo. Ela quer fazer, eu tô contigo. Quer fazer, tô contigo. Tô contigo. Daqui a pouco ele muda de novo. Daqui a pouco ele vai inventar uma outra palavra, porque ela vai descobrindo. Era da forma que tu acha melhor, agora eu tô contigo. Agora eu tô contigo, porque ele vai alterando. Até a gente tá aprendendo. E aí daqui a pouco ela descobre que eu tô contigo, quer dizer. Entendeu? Pior é se ela estiver aqui na live. Se ela estiver na live, já vai descobrir que eu tô contigo porque ele não quer discutir. Então, acredite que ele vai mudar, tá? Não é mais eu tô contigo. Amiga. Não é mais eu tô contigo. Agora vai ser outra coisa. Contigo eu tô. Vai mudar. Não é mais tô contigo, é contigo tô. Mas então, você criar um ambiente pro diálogo é importantíssimo. Você criar um ambiente. Não adianta você querer resolver tudo no calor, naquela febre toda, naquela quentura toda. Não vai adiantar. O que eu julgo também ser importante é sem DR, sem reclamações. DR. O que é DR? Não explica pra eles. O que é DR? Você não sabe o que é DR? O que é DR? É discutir relação. Vocês viram, gente? Mas estou aprendendo. DR. Discutir relação. Então, sem DR, sem reclamações. A gente precisa ter esse momento DR, né? A gente precisa discutir. Não discutir como não pode discutir como segundo. Não é aquela discussão, não. Né? A gente dá início à conversa com a esposa, o marido, a esposa dá início à conversa com o marido, e aí vai despejando reclamações sobre o comportamento dele ou dela, ou atitude que desagradam. O foco, na verdade, é mostrar a importância do diálogo, tratando os assuntos sem gerar uma briga entre o casal, né? Então, como é que se discute relação? Como é que se tem uma DR? É você ter um foco e mostrar a importância do diálogo, tratando de assuntos sem gerar uma briga. É possível você discutir sem brigar. Olha que legal. Sem diminuir. É possível você discutir, e não é discussão do desafio de segunda, não é isso. Discutir é o diálogo. É possível você discutir sem brigar. Porque se começou a brigar, já está fora do ambiente de diálogo. Porque a discussão, ela torna com que a pessoa diminua a outra, ela descaracterize a outra, ela age, né, não com empatia, né? Ele tente não só diminuir, como ser agressivo, como usar palavras que ferem, trazer uma das coisas na discussão que você nunca faça, né? E
isso, você anote se você puder, para você não esquecer. Se já está resolvido, não traga nada que já foi resolvido de novo. Boa. Se já foi resolvido, muito boa. Já foi resolvido. Se está trazendo é porque não foi, né? Se foi resolvido, ninguém fica levantando, ninguém vai ficar lá, né? Eu vou usar um termo que, para você entender, se já foi resolvido, já está esquecido, não é? Já está enterrado o assunto. Se ninguém vai ter que desenterrar para poder trazer de novo. Porque então não foi esquecido, né? Tudo que é enterrado vivo, volta. Então a gente precisa entender, se sentou, conversou, foi um diálogo, está resolvido, não traz de volta. Ninguém ressuscita morto, a não ser, né, que não estava. Foi só para dizer que resolveu, para acabar e para sair da situação. Não, resolva. Se tenha que resolver, resolva. Se tenha que resolver, vá até o fim. Vocês dois vão chegar a uma conclusão. Porque é necessário. Você não ficaria aqui até essa hora se você não quisesse lutar pela sua casa. Se você não quisesse lutar pelo seu casamento. Se você não estivesse orando, pedindo, Deus, me manda uma resposta. Eu preciso que o Senhor faça algo. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto isso em Deus. Que você, né, durante muito tempo, precisava de que Deus fizesse algo. Não existe fórmula mágica? Não. Não existe um jeito, não. É o dia a dia. E alguém que possa te orientar, alguém que possa estar sempre com você, conversando e dizendo para você, olha, isso é bom, porque a experiência, ela conta muito. A própria Bíblia diz isso, né? O próprio apóstolo Paulo, quando ele dava orientação ao jovem Timóteo, ele diz assim, procure sua avó, as experiências, né, com a sua avó Lloyd, com a sua mãe Eunice, dizendo, procure ter experiências com aqueles que já passaram por alguma coisa. Nós temos 18 anos juntos. Eu sei que existem pessoas que estão nessa live com mais tempo. Porque tem gente que acha que a gente é novinho, aí deve ter 2 anos de casado. Ai, meu Deus. Que delícia, né? Eu vou esse próximo ponto eu quero tratar como se eu quero falar às esposas, e eu vou usar as expressões aqui no masculino, ok, mas os esposos também fiquem bem à vontade, o masculino fique à vontade também. Mas a ideia que eu coloquei aqui é me voltando diretamente às mulheres, né? E aqui vai para quem é casado. Amanhã, de repente, você vai casar, você tá noivo, coisa do tipo. Seu marido não conversa com você? Essa é uma pergunta e eu não quero que você responda aqui, pelo contrário, é só para você meditar. Então, o primeiro passo fica por sua conta, ok? A pergunta é, seu marido não conversa com você? Se a sua resposta for o que se espera, então o primeiro passo fica por sua conta. Qual é a estrutura disso? Você precisa ir trazendo para a conversa aos poucos. Quando ele começar a falar, escute com atenção, demonstre interesse, pense como responder de modo que o faça continuar expressando. O que eu quero dizer com isso? Esse é o terceiro ponto aqui. Saiba escutar. Saiba
escutar. Às vezes o seu esposo só quer falar. E aí ele vai falar dessa maneira, desse jeito, dessa altura toda. Às vezes ele só quer falar. E não adianta quando ele quer falar, você falar junto, a fim de gerar um desconforto ou até ofensa em palavras. O que você faz? Esse primeiro passo é seu. Você vai trazendo ele para uma conversa aos poucos, e quando ele começar a falar, escute com atenção. Na medida que você for escutando com atenção, você vai demonstrando interesse, e pense como responder de modo que o faça continuar se expressando. Porque se você responder de forma errada, nesse momento que ele está se expressando, você o inibe. E aí a gente gera um outro desconforto. E de certa forma, se você é uma esposa comunicativa e seu marido mais fechado, ou vice-versa, talvez seja difícil esse exercício. Mas é preciso ter empatia, empatia com ele e se colocar no mesmo lugar. Então, você vai precisar ter a empatia e se colocar no lugar. E aí gera aquele conforto, aquele ambiente saudável, começa a gerar saúde para ambos. Então, esse terceiro ponto é saiba escutar. O primeiro ponto que a gente colocou é crie um ambiente propício ao diálogo. O segundo, sem a DR, sem reclamações. E agora saiba escutar. Você tem alguma coisa para falar sobre saber escutar? Saber escutar é muito importante, né? Porque quem escuta bem sabe falar melhor. É isso aí. Né? Então, ouvir sempre é uma coisa importante. Fala um pouquinho mais alto. Ouvir é muito importante. Ouvir é muito importante. Porque é a forma de você poder responder isso em ambas tanto para o homem quanto para a mulher. Porque, às vezes, no calor de uma situação, se você não ouvir bem, você pode dar uma resposta errada. E, às vezes, o mundo espiritual ele é real, né? Não sei se você crer nisso. Mas uma palavra que sai da boca do seu cônjuge pode chegar até você distorcido, né? É isso aí. Ele pode chegar distorcido, falar de colher e chegar até o seu ouvido colher. Então é bom que a gente entenda repete isso. Repete isso. Chega um pouquinho mais perto. Às vezes você até no calor de uma conversa, né, uma situação, no calor de uma situação, você falar para o seu cônjuge assim, olha, precisa de uma colher, e você entender colher, e no contexto do assunto, colher não é uma palavra que se encaixe naquele momento, pronto. Aí já é uma situação que vai gerar outras situações. Então é bom ouvir. Né? No que tange dentro, né, do diálogo, e agora eu posso falar, né, das mulheres, tem uma coisa que me parece que é de fábrica, né? Quando nós estamos vivendo alguns momentos e os maridos percebem que nós estamos, às vezes, com algum problema e temos a dificuldade de dialogar, e os esposos que têm a maior facilidade de perguntar, está acontecendo alguma coisa? Sabe qual é a nossa resposta, né? Nada. Sempre é assim. Eu não sei se na sua casa é assim, mas o marido chega perto e pergunta, está acontecendo alguma coisa? Aí a esposa diz assim, não, nada. Nada não. Nada não. Aí, isso é horrível, gente. Aí ele vem de novo. Horrível. Aí ele pergunta de novo, pela segunda vez, está acontecendo alguma coisa? Aí você já diz assim,
mais rispidamente, né? Eu já não disse? Nada não. Aí vem a terceira vez que ele quer saber o que está acontecendo. Porque, tipo assim, o que é, né? Pergunta mais uma vez, o que está acontecendo? E a mulher já quase que, eu já não te disse nada, não. Aí depois que passa, não, amor, estava acontecendo sim, que não queria falar naquela hora. Era mais fácil de dizer, tá acontecendo alguma coisa, mas eu não quero falar agora. Depois a gente conversa. Ele vai saber que está acontecendo e que você, naquele momento, não está pronta para conversar. Do que dizer que não está acontecendo e está. Isso é muito importante também. Que por mais que a gente diga que não, está. Eu estou vendo aqui o resultado, né, de algumas pessoas que estão colocando algumas carinhas e isso é uma coisa muito peculiar da mulher. Isso eu já senti com 10 mulheres e 8 é. Você conversa com 10, 8... Tinha a mesma reação. Foi quase que unânime essa reação, né? Então, é um fato que a gente não podia deixar passar, né? Até porque a gente já viveu muito isso. E de vez em quando a gente vive isso. Sim. Né? Nós estamos aqui não para ser o casal perfeito. A gente está aqui para também dizer para vocês o quanto que a gente também passa por situações idênticas, mas como a gente tem aprendido a solucioná-las, né? E poder te ajudar. É isso aí. Esse é o projeto de Deus e está no nosso coração compartilhar com você. E por último, por último aqui, né? Por último aqui. Por último aqui. Mas por último não é num ponto de vista de terminar, não. A gente não vai terminar agora, não. Cuidado com as palavras, né? Parece que eu estou repetindo, mas não é repetição. Cuidado com as palavras. A maneira mais exata de ferir o cônjuge é por aquilo que se diz, né? Então hoje a gente está lidando com pessoas absolutamente feridas por aquilo que ouviram. Então a estrutura está absolutamente comprometida em relação a uma palavra que absorveu e o coração não está legal, a mente não está boa, o corpo não está bom. Então, cuidado com aquilo que você fala. Então, cuidado com as palavras. Você tem alguma coisa para falar isso? Com cuidado com as palavras? Uma vez, não sei se você lembra disso, nós recebemos um jovem casal mesmo. Só que já estavam casados já há alguns anos, né? Não sei se tá vendo? Disso. Viu? Do nada ela vai contar um assunto e na cabeça dela eu tenho que saber de quem que ela tá falando, quando que aconteceu. Não consegue dar início a uma conversa, ou então ter me dado um toque antes para falar sobre isso, porque não pode citar nomes, não pode... Então aí eu tenho que descobrir, como eu não sei, é assim que se faz. Sim, amor, continua. Não, né? É assim. Você agora aprendeu. Ele agora aprendeu. Viu aí? Ele agora já tem um... Mas fala da experiência. Nós vamos, os 4, assistindo um vídeo. Tá. Entendeu? Aí você vai desenrolando o assunto, eu vou refrescando a memória. Ok. E conforme assistimos um vídeo, né, que falava também sobre família, porque quem acompanha as nossas redes sociais, a gente sempre fez muita menção de família, sempre muito. O Rafael fala muito sobre mim, ou muito sobre ele, sempre sobre nós. Não é uma coisa de agora, sempre foi assim. Quem nos acompanha desde sempre foi assim. Então nós estávamos falando, ouvindo alguma coisa sobre família, e de repente a esposa parou, olhou
e fez assim pro marido. Foi identificando ali na hora, né? Mas foi uma coisa assim, pra gente foi constrangedor, porque ela levantou sem se despedir, saiu, chamou ele ficou meio sem graça, e saiu os dois da nossa sala assim, e foi embora. E por incrível que pareça, fazem aí, sei lá, 13 anos, 15 anos, por aí. 15 anos, E eu nunca mais vi também. A gente nunca mais teve acesso a ele. Ela olhou pra ele, você viu? Não sei se de repente passou na cabeça dela ou dele, que a gente colocou aquele vídeo ali. Especificamente. Mas não, a gente foi assistir uma mensagem e tal. É isso aí. Enfim, a gente ficou... até hoje a gente nunca mais viu, né? Então a gente tem que ter muito cuidado de fato, né? Com o nosso cônjuge, porque naquele dia a gente não sabe até hoje o resultado do que aconteceu. A gente... Só Jesus. Gente, quero dizer pra você uma coisa bem legal. Hoje a gente tem surpresa. De novo? Aqui a gente tem surpresa. De novo? De novo. Então tá bom. De novo. Gente, quem tava na live ontem que viu a ganhadora, Rafaele ganhou o livro ontem, né? A gente chamou aqui na hora e tal. Quem tá no grupo do WhatsApp lá, o ganhador, a ganhadora, não sei, o resultado do sorteio do livro, cadê o livro? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar. O resultado do sorteio do livro já tá no grupo do WhatsApp. Nós já sorteamos e tá aqui, ó. Ó, tá aí. Já tá lá. Eu não sei se o ganhador tá por aqui. Se o ganhador estiver por aqui, pra gente poder te identificar, você escreva aqui que é você. Mas coloca um sinal, alguns sinais verde ou então alguma coisa que destaque a sua escrita pra gente poder ter acesso a você. Mas se ele está lá de certa forma no grupo, ele já sabe que ele é o ganhador do livro autografado pela Natália, autografado por mim. É um livro maravilhoso, 16x23, 120 páginas, um conteúdo extraordinário, extremamente bíblico, porém muito confrontante, muito curador. Você vai ter essa leitura e a leitura é muito boa, muito prazerosa, né? Então, o resultado da pessoa que ganhou o livro já está no grupo do WhatsApp. Rafael, como é que faz? Enfim, eu termino a live, ok? Eu vou terminar a live, vou postar uma foto no feed e aí você tem uma legenda, leia a legenda, ok? E aí você começa a responder, a comentar e a marcar. Quanto mais comentário, mais marcação você fizer, mais chance você tem de ganhar. Então essa é a surpresa. Vamos sortear mais um livro. Mais um livro, chutei o balde. Então a gente vai terminar a live aqui. Você vai vir aqui no feed. A foto que tiver lá, postada no feed agora, quando a gente terminar, 1 minutinho, vai ser muito rápido. Você vem nos comentários e marque quantas pessoas você quiser. Porém, faça um comentário da experiência de hoje, do que Deus falou ao seu coração. Leia a legenda, ok? Regra básica para ser sorteado, para participar, né? Você tem que curtir essa postagem, você vai comentar e vai marcar quantas pessoas você quiser. Rafael, eu comentei aqui e eu não consigo mais comentar. O que aconteceu? Não, o Instagram ele só te travou por alguns minutos. Depois você volta de novo, faça o comentário e marque quantas vezes, quantas pessoas você quiser. Vamos lá para a regra? Você vai curtir, comentar. Outro sim, você vai vir na setinha da postagem, vai postar, repostar nos seus stories. Vai marcar Natália, Miss, Natália, Belo, né? Dá um sorriso para eles.
foi murchando. É que eu tô pensando em alguma coisa aqui. Então, tá bom? Aí você pega essa setinha lá. Ó, eu vou dar uma saidinha aqui, porque eu tô querendo botar alguma coisa na surpresa. Já tô voltando. Vou botar o quê, amor? Fica ligado, vai ser benção. Já volto, já tô Jesus, voltando. a mulher tá inventando. Vai falando aí, vai falando. Não combinei nada com ela, não. É doida, é doida. É doida. Amor, tá não pra ouvir. Essa Natália é uma onda ela. Olha só, então tá bom, regra básica para ser sorteado. Você vai no feed, no comentário, você vai no feed na postagem, você vai no feed na postagem, você vai no... É que ela falou que foi fazer enfim, depois ela vai resolver isso aí. Ela tá pensou, saiu, voltou, enfim, vamos lá. Você só me interrompeu, né? Não, só fui para poder já resolver essa questão da surpresa. Então vamos lá. Você vai no feed, na postagem, daqui a pouquinho, quando eu sair, 1 minutinho você já vai lá. Você vai no feed, você vai comentar e vai marcar quantas pessoas você quiser. Depois você vai na setinha e vai repostar marcando eu e Natália. Só isso. Essas 3 coisas. Curtir, comentar e marcar e repostar nos seus stories e a gente vai repostar. Ok? Resumo dessa live no grupo do WhatsApp. Ok. Banner no grupo do WhatsApp, vídeo no grupo do WhatsApp, áudio no grupo do WhatsApp. Essa semana eu devo colocar algumas literaturas ali no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, você precisa participar do grupo, ok? Rafael, como é que faz? Você vai na bio da Natália ou na minha bio, e aí você vai clicar em cima da bio, e aí esse link vai te direcionar a um grupo do WhatsApp. Rafael, eu tô no grupo, mas eu vejo muita gente saindo, é normal, de repente não é interessante, não se sente à vontade, não é o objetivo, tipo assim, né? Não é o objetivo, eu julgo que tá tão perfeito assim que não fica, enfim, a ideia é a gente se ajudar, a gente pegar na mão, a gente fazer valer esse momento aqui nosso, entendeu? Então você fique ali, que as coisas, não é um grupo que fica postando toda hora, que fica te enchendo, que fica postando coisa que não tem nada a ver, pelo contrário, é tudo relacionado a isso aqui, tá bom? Então, é isso. Eu tô indo lá pro meu feed agora, tá? Será que tem o vencedor tá aí na live? Eu acho que não, né? Pelo jeito, não tivemos nenhuma informação. Lá no grupo do WhatsApp também vai estar o desafio de amanhã. Isso. Ok? O desafio de amanhã vai estar no grupo do WhatsApp. E sendo assim, é dessa maneira que eu encerro, inclusive pregando. Quem me acompanha sabe como é que funciona. Eu já terminei. Você terminou? Então, mas vamos deixar o nome de quem ganhou? Não, aqui não. A Natália, ela quer fazer as coisas aqui. Não pode. É só no grupo do WhatsApp. Se ele estiver no grupo do WhatsApp, ele vai ver o nomezinho dele lá. Entendeu? Regra para fazer parte também do sorteio tem que estar no grupo do WhatsApp. Se ele não estiver no grupo do WhatsApp... Se ele saiu. E se ele saiu, perdeu o livro. Tá bom, gente? Ó, beijo da família. Belo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu!